3 colegas da UPP de Jacarezinho transaram com cracudas dentro do container, né, cara? Os 3 foram expulsos. E eles foram na Cracolândia. A Cracolândia é um inferno e pouca gente sabe disso. Quem tá em casa, Renato, nos vendo aí, ó, contar para vocês o seguinte. No centro da Cracolândia, o cara compra uma pedra por R$10, ele quebra a pedra e vende por 10 na periferia. Então, todo usuário de crack também é traficante. Então, quando tem um político que fala a abordagem tem que ser uma abordagem de saúde, não é questão de segurança pública, mentira, é questão de segurança pública sim, porque o usuário de crack, o cracudo, também trafica. Ele quebra a pedra e vende na periferia para poder comprar mais depois. Mas é muito comum que as mulheres muito comum que as mulheres paguem com sexo. Você está falando isso porque você é policial, mas quem está em casa não sabe. Então, quando você chega numa Cracolândia, você vê cenas de meninas de 15 anos ajoelhadas pagando boquete. Né? E na Cracolândia de Jacarezinho, os traficantes do Comando Vermelho já estavam enjoados de sexo, já tinham feito muito sexo, e pediram para as meninas transarem com cachorros. Né? E, nesse contexto, o policial viu. Pô, se a menina transa com o cachorro, ela vai transar com o policial também, meu irmão. Tanto que... E os policiais levaram as meninas para um container. E transaram com elas e não pagaram. E as meninas procuraram a UPP e denunciaram os policiais para o comandante da UPP. O comandante da UPP agiu com velocidade, chamou a corregedoria e os policiais foram presos. Tá? E eu tive o desprazer de conversar com um desses policiais. O policial era casado. O que esse cara vai contar em casa? Ele vai contar em casa para a esposa que no plantão dele ele foi transar com uma cracuda, sabe? Que coisa horrível para você contar, né? Eu quero contar que matei um bandido, que fiquei no beco atirando, que salvei o colega, que pegou 1 quilo de maconha, 5 fuzis. Mas contar uma história dessa? Então, o Ramos tem colega nosso, não sei se é 1%, se é 2%, se é 3%, tem colega nosso que não honra a farda, que não deveria estar ali e que pode provocar a reação desses caras da esquerda. Esses caras da esquerda podem pegar essa atitude desses colegas, potencializar, mas aquilo é exceção. Aquilo não é regra. Isso, uma situação dessa que eu te contei, vergonhosamente aconteceu, mas foi uma vez na história da UPP. Você vai ter a história de policial fazendo parto, uma porrada, a tua equipe já fez uma porrada de parto. Você vai ter a história de policial salvando o bebê que está engasgado. Toda equipe tem uma história dessa para contar. Você tem uma história de um policial apagando um incêndio num barraco, porque o barraco pegou fogo e tal. Mas, infelizmente, isso não sai do jornal, tá? Nem quando eu estava na Globo, eu consegui fazer isso. A gente não conseguia emplacar pautas positivas. A gente só tinha pauta negativa, pauta negativa, pauta negativa. Aí as pessoas vão achando que a polícia é uma terra de ninguém, que é uma porrada de gente maluca, né? Não é isso? Mas isso, talvez esse mau serviço dos colegas também te motivou a sair da polícia? Na minha geração, não, viu? Eu saí da polícia por 2 questões. Questão salarial, eu ganhava muito mal. Antes que você pergunte, eu não saí por causa de surdez, tá? Porque tem 10 blogs aí que falam que eu saí surdo da polícia. Eu processei o garotinho, ganhei na justiça, ganhei criminal e civilmente do garotinho, tá? O garotinho foi condenado a 1 ano e 4 meses de cadeia. Ele disse que eu me mijei numa operação na área do 16. Tá? Eu conto isso para você 10 vezes, se você quiser. Você conhece bem a área do 16? Eu estava no quartel 4 da tarde, uma senhorita teve o carro roubado, um Megane. O nome dessa senhorita era Perla. Eu lembrava dela porque tinha uma menina que cantava com esse nome, Perla. E ela chegou no quartel 4 da tarde, falou com o comandante falou, vamos recuperar seu carro. Eu olhei pro relógio, 4 da tarde, e vai dar merda. Porque o sol vai se pôr daqui a 1h e 25 minutos. Entrar no Alemão para recuperar um carro roubado às 5 da tarde não é legal. Não tinha o PP. Aí pegamos não tinha GAT também, era comboio, tá? Pegamos o comboio, 12 policiais, achamos o carro, fizemos um auto guardado no carro, o sol se pôs, o tiro começou, o carro ficou todo furado. Aí
conseguimos chegar com um reboque até o alto da favela, colocamos o carro no reboque, montamos uma patrulha para descer com o reboque e no meio do caminho fomos emboscados, era muito bandido, mas nunca tinha visto, nem no BOPE eu tinha visto tanto bandido na minha vida, era muito bandido mesmo, era bandido pra caralho. Eu vejo essas cenas hoje do Globocop filmando 20, talvez eu tenha visto aquela noite uns 50 bandidos. Aí um policial do comboio falou: 01, eles não estão deixando a gente descer porque ontem uma equipe nossa matou um bandido aqui. Olha, se eu tivesse essa informação a gente nem ia, né? Então não tinha negociação, era tiro mesmo. E um cabo que estava atrás de mim, exatamente atrás, na altura do meu braço, cabo nobre, tomou um tiro no pescoço. Eu estava abrigado num poste, muito bem abrigado. Estava abrigado mesmo. O cabo estava extensão do meu braço. Tomou um tiro no pescoço. Eu percebi que era sangue arterial, muito sangue, mas a capoça fica do tamanho dessa mesa. E eu não saí do poste mais, Ramos. Fiquei no poste, mas calculo hoje talvez uns 6 ou 7 minutos, talvez. E um pastor de uma igreja evangélica abandonou a sua igreja, cruzou a linha de tiro e puxou o nosso colega para dentro da igreja. O pastor cruzou a linha de tiro com uma Bíblia na mão. Depois muita gente questionou: Pimentel, por que você não fez isso? Por que você não puxou? Porque não dava, porra. O pastor teve um salvo-conduto. O pessoal parou de atirar porque era pastor, porra, né? Depois o pastor disse para mim que o colega estava vivo na igreja ainda, sabe? Eu acho pouco provável. Eu acho que o pastor, não, Pimentel, ele aceitou Jesus antes de morrer e tal, não sei o quê, mas para confortar a família mesmo, eu duvido que ele tivesse capacidade de falar. O tiro foi um tiro de fuzil aqui. E quando eu voltei dessa operação, Ramos, eu chorei muito, mas chorei muito, mas chorei de raiva, de medo, de ódio. Eu falei pro comandante: pô, não precisava recuperar esse carro. Pra quê? Pra ligar pra mulher, pra dona do carro: ó, recuperamos teu carro, tá todo fodido, cheio de tiro, né? Porra. Mulher ia pegar esse carro no seguro depois, pô, né? E eu dei uma parte disso. E na parte pro comandante, eu falei que eu não saí do poste. Eu falei: ó, eu não saí do poste até acabar o tiro. Porra, o garotinho pegou essa minha parte que eu formalizei e falou: ó, Pimentel peidou na operação, tal. Cara, se eu peidasse na operação, eu ia te falar aqui, porque eu já peidei a porrada de operação. Ganhei uma porrada de medalha, ganhei pecúnia. Em outras operações, não. Outras operações não foi bem. E isso me perseguiu ao longo da minha carreira. Muita gente... o Pimentel saiu por causa de surdez, porque mijou numa operação. Eu estava nessa operação com um policial muito amigo meu, com o Luiz. Ele prestou um depoimento e falou: não aconteceu nada disso, né? Eu estava nessa operação. Depois o BOPE chegou. A gente só saiu da favela com o BOPE. A gente ficou na favela mais umas 2 horas com o corpo do colega. Quem chegou foi o Batista, meu colega que fez o livro comigo. Nessa época, Ramos, os policiais eram proibidos de usar telefone celular no Rio de Janeiro, viu? Proibição. Se você fosse pego com o telefone celular, você tomava uma cadeia, né? Então o rádio não funciona dentro do alemão. Eu corri para uma vendinha e tinha orelhão na vendinha. Então eu liguei para o 90, falei: ó, aqui é o Capitão Pimentel, 16º Batalhão, estamos cercados, temos um colega baleado. Tinha um colega, o Luiz, que subiu para uma igreja e estava fazendo um tiro de fuzil com muito carregador, com granada também, 762. Então eu sabia que o Luiz estava sustentando a posição. A gente ia bancar aquela posição ali. E eu tô olhando o final da rua, eu olhava ali a Plus Vita, né, lá embaixo. Viatura pra cacete do 17, do 16, do 22, ninguém subia. Só quem subiu foi o Batista. O Batista chegou com a equipe do BOPE, apertou minha mão, eu falei: porra, Batista, o colega tá morto. Tal. E passado um ano e meio, talvez, o garotinho começou a usar isso contra mim.